Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus tremendo, aleluia. Graça e paz, amada igreja. Vocês estão felizes com o nosso Senhor Jesus Cristo? Glória a Deus. Hoje é noite de cura, de renovo, noite de transformação. O Espírito Santo, ele já se encontra presente aqui nessa noite. Aleluia. Glória, que cada um de nós já possamos sair daqui cheio, renovado e transformado pela presença do nosso Deus. Quem veio aqui para louvar, adorar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo? Ele está aqui. Desde o início, como disse a nossa diaconisa e levita Lídia, o Senhor foi mudando tudo. A pastora Margarete chegou em mim e eu falei, ó, faz esse louvor, que Deus me tocou e Deus vai testificando e com certeza Ele vai testificar com o próximo e com tudo que vai acontecer aqui nessa noite. Porque eu vim aqui para aprender, para ouvir de Deus, não somente para ensinar. Porque aquele que ensina, aprende. E que nós venhamos sair daqui alimentados, essa igreja do amor, da verdade, do carinho. Sejam todos muito bem-vindos e recebam o melhor de Deus aqui nessa terra. Vou pedir só para o irmão aumentar só um pouquinho o microfone, por favor, que esse louvor é forte. E aqui, amado, eu olho muito para os lados porque eu que controlo aqui. Que nós venhamos receber a promessa de Deus. A promessa de Deus, ela parece que ela não vai se cumprir. Assim como foi com aquele povo lá com Josué para entrar na terra prometida. Mas Deus, ele fez uma promessa. E aquele que é fiel e justo, ele vai cumprir todos os nossos sonhos e os nossos desejos. Para isso, nós temos que crer, obedecer e agir. Amado, apaga as duas laterais e só deixa a do meio acesa. Que você possa, eu sei que para ficar em pé vai ser difícil porque a igreja está cheia, graças a Deus. Mas que você venha se prostrar diante do Espírito Santo, ou fechando os teus olhos, ou com a mãozinha no coração. E nós vamos nos alimentar, porque eu quero sair daqui farto da palavra e do conhecimento. Aleluia. Aleluia. Creia no poder do nosso Deus. Parece que não vai se cumprir, mas a promessa ela vai se cumprir na tua vida. Basta você crer. Aleluia. Não está atrasado, ele age no momento certo. Aleluia. Parece mesmo que este dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou
mas Deus está aqui passando com a bandeja na mão. Receba a tua bênção e viva as promessas de Deus, não somente hoje, mas todos os dias de tua vida. Aleluia. Olhando para Ele, eu entro em teu altar. Um só coral. Sentindo teu Espírito queimando o coração. Pai das luzes que não mudam, continua a te dizer: essa terra é tua, essa terra é minha, e nela você vai viver. Receba, aleluia, glória a Deus. Eu vou viver. E o que nós vamos dizer? Aquele que começou a boa obra em minha vida. Assim será no céu, só coral. É fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vê. Não viva pelo que você vê, mas creia. Felizes foram aqueles que não viram, mas creram. E nós cremos, nós temos fé para pedir para esse monte passar daqui para acolá. E se a gente não duvidar, assim será feito. Viva o poder de Deus, viva as promessas, creia, confie, e teus sonhos não serão frustrados. Aleluia. Aqui na terra e no céu. Toda a igreja agora louvando a Deus. Aquele que começou a boa obra na tua vida é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que creio, mas vivo do que creio. Ele é fiel, e aquilo que você pediu, você vai conquistar. Você vai entrar na terra prometida. Basta somente você não duvidar e olhar para o consumador e o autor, e Ele vai te levar a uma terra que emana leite e mel. Por mais que você passe pelo vale da sombra da morte, Ele é contigo, e você viverá o melhor de Deus aqui nessa terra. Aleluia. E no céu, oh aleluia, no céu. Quando a gente confiar de fato, de verdade, no poder do nosso Deus, nós viveremos o melhor de Deus aqui nessa terra. Aleluia. Porque o Senhor se encontra aqui. E assim como Ele foi com Josué, Ele será com cada um de nós. O som está começando a dar chute, mas amém. É tudo para a honra e glória do Senhor. Ele está aqui e Ele aqui continuará com esse culto. Eu que vou trazer a palavra essa noite. O Espírito Santo me direcionou para trazer algo bem diferente. Continuando com a série, não vai ser um estudo, é uma pregação, e nós vamos aprender com o Senhor. Porque viver de profecias, viver de historinhas é fácil, mas nós temos que receber a profecia, a promessa, mas nós temos que aprender. E quando a gente aprende, a gente vence a Satanás. E como a gente vence a Satanás? Com sabedoria, conhecendo a palavra. Cristo, Ele venceu a Satanás com a palavra, não pulando, saltando ou profetizando. Se nós não conhecemos o manual, as leis contidas aqui, nós não podemos vencer a Satanás. Porque Satanás, ele conhece a Bíblia, e muitos de nós cristãos não conhecemos, por preguiça, por falta de conhecimento, por termos um pastor que não nos ensina, que não é o nosso caso, porque aqui a gente vem para se alimentar e para aprender. E quando a gente aprende, a gente vence todos os obstáculos. Dando continuidade à série, quem te controla? Muitas vezes nós somos controlados por coisas que não provêm de Deus. O medo, o pavor, as dívidas, a mentira, a prostituição.
Mas o que tem que nos controlar de fato e de verdade é Cristo, é a palavra de Cristo. E hoje o subtema é: disponha-se. O segredo é crer, obedecer e agir. Aleluia. Assim como foi com Josué. Josué, ele não titubeou, ele não perguntou, ele não questionou. E por isso que ele conseguiu alcançar aquilo que estava proposto por Deus. E muitas das vezes nós não vivemos o melhor de Deus nas nossas vidas, porque a gente não crê, a gente não obedece, a gente não age. E o pior, a gente duvida. Como eu já disse em alguns cultos, nós temos fé para pedir, como comigo já aconteceu. Mas a gente não tem fé para receber, porque a gente se acha incapaz. E a Bíblia, ela diz, ela é clara: assim como você se imagina, assim você é. Se você se imagina fraco, incapaz, assim é. Mas se você se imagina capaz, porque nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Nós podemos não ter nenhum dente na nossa boca, mas nós temos fé, nós temos Cristo e confiança. E muitas vezes a nossa aparência, a nossa autopiedade nos afasta de Deus e de vivermos o milagre. Deus chamou a Moisés, Moisés era gago, como eu também era. Mas Deus o usou mesmo assim, mesmo que com a ajuda de outra pessoa. Não importa o teu problema, o teu defeito, a tua limitação, Cristo está contigo. Se Ele falou que você vai conseguir, que você vai passar esse Jordão, esse mar vermelho, e vai conquistar a terra prometida, amado, assim será. A Bíblia diz, Deus abençoe a diaconisa, a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele não mente. Aquilo que Deus, Ele prometeu há mais de 2000 anos atrás, lá no início do Gênesis, Ele cumpriu com o povo entrando na terra prometida. E nós não devemos duvidar. Não importa esse problema que você está passando por anos a fio na sua vida, Deus conhece e sonda o teu coração. Você se julga incapaz, que não é merecedora de receber, mas Cristo está aqui nessa noite para falar: minha filha, somente creia, obedeça e haja. Porque quando você agir de fato e de verdade, você verá a glória do meu poder. Aleluia. Porque a glória da segunda casa, ela será muito maior do que a primeira. Não importa quantas vezes, irmã, te falaram onde está o teu Deus, e muitas vezes você ficou até triste e confundida e sem ter uma resposta, como nós muitas vezes nos sentimos, porque o filho do ímpio, ele consegue, ele conquista, e a gente não. Mas nós temos que saber uma coisa: pedir, pedir, dar-se-vos-á. Quando a gente entender que quando a gente buscar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Tudo. Se Deus tiver que te dar um helicóptero, um jatinho, muitas riquezas, Ele vai dar. Mas basta a gente confiar, crer e obedecer. E assim como você se imagina, assim você é. Que nós venhamos nos imaginarmos poderosos, não poderosos para pisar em pessoas, mas para pisar em serpentes, em escorpiões, e vencermos de fato e de verdade. O Senhor vai conduzir esse culto da forma que Ele quer, porque ninguém aqui veio para ouvir aquilo que quer, mas sim aquilo que precisa. E eu vim aqui para me alimentar desta palavra. Aleluia. E eu preparava na madrugada e o Senhor falava comigo. E eu já me alimentei e vou me alimentar muito mais. O Espírito Santo vai guiar esse culto da melhor maneira possível. Aleluia. Porque uns creem em cavalo, em santinhos. Amado, muitos de nós criticamos os católicos. Já estamos errados. Porque muitas vezes nós cristãos estamos dentro das igrejas, aceitamos a Cristo, vimos para Cristo, mas a gente julga o idólatra. E muitas vezes nós somos muito mais idólatras do que o católico. Porque muitos vão para as igrejas, eu não sei se vocês perceberam, os irmãos novos, aqui não tem o olhinho da unção, o sal da unção, o azeite, a arruda, a vela, não. Aqui nós vimos buscar o abençoador. Quando a gente busca Cristo, Ele é o teu óleo, o teu sal, Ele é aquele que te sustenta. Nós não precisamos nos apegarmos a crendices, e existem muitos crentes buscando crendices. E a gente fica se apegando a isso. É pecado fazer voto? Não. É pecado fazer um desafio com Deus? Não. Você pode no teu íntimo pegar o teu envelope, a próxima campanha que vai ter aqui as moradas de Jericó, você pode pegar o teu envelope e colocar o teu sacrifício, o teu Isaac, não importa, mas é você e Deus. Nós não vamos aqui imputar isso, não é proibido. Aqui nós temos voto, campanha, quem quiser ir para o monte vai, quem quer jejuar vai. O maior sacrifício que um cristão pode fazer, e aconteceu aqui, foi o jejum do Yom Kippur.
que o próprio Silvio Santos faz e nós também fizemos, é um segredo. E muitos já receberam as tuas bênçãos, mas não é algo que tem que ser imposto. A igreja não precisa de dinheiro, não precisa de sacrificar e escravizar os irmãos. Lógico, temos que pagar as contas, sim, mas todos nós temos a consciência do dízimo. Não sei porque o Espírito Santo está pedindo para falar isso, não está nem na pregação. O dízimo, todos aqueles que amam a Deus e obedecem sabem que o dinheiro é para a obra. A oferta é algo que vem do seu coração, você decide. O teu voto e o teu sacrifício é um particular de você com Deus. Mas se você ama a obra de Deus, você abençoa. Olha aqui, nós começamos aqui numa tabelinha e olha como que já está ficando. Aos poucos vai melhorando, como eu friso, e é bom frisar, Pastor Kleber trabalha, e muito, 12, 13, 14 horas. A diaconisa, esposa dele, não está aqui hoje, está trabalhando praticamente desde ontem, como eu também trabalho. Não precisamos de viver e enganar vocês, porque subir aqui em cima para pregar a lei, pastor, é fácil, e a gente ficaria rico, vendendo um monte de coisinhas aqui. Eita, pastor, que seria a bênção, né? Está repreendido. Mas nós temos que vir buscar o abençoador, porque a Bíblia é clara, entenda. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Amado, olha a resposta. E as demais coisas, tudo será acrescentado. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aleluia. Subir aqui e vender um monte de coisa é fácil, e muitos vão querer. Vamos enriquecer muito, mas a gente não quer isso. Nós queremos ter uma vida próspera e abençoada aqui na terra, quem não quer? Mas o melhor é o tesouro e a nossa mansão celestial. E essa ninguém vai roubar, porque muitos aí conquistam. Pastora Lúcia e eu, pastor Alexandre, que conhecem, as pessoas fazem voto, fogueiras e conseguem, mas são pessoas que conseguem porque buscam, assim como quantas pessoas aqui foram católicas e fizeram uma promessa para Aparecida, subiram a escada de joelho e alcançaram um milagre. O sol nasceu para todos, se você pedir, você consegue. Nós sabemos que Satanás dá e tira, mas você consegue. Então temos muitos cristãos ainda católicos que saíram de lá, das promessas, do joelho, do sacrifício, mas estão dentro das igrejas procurando isso. E nós temos que buscar o abençoador. Aqui não é proibido nada, nós temos liberdade na presença do nosso Deus, mas é com ordem e com decência. Nós não podemos nos apegarmos em crendices. O óleo não salva, a terra santa não salva. O que salva é quem esteve lá e quem está aqui nessa noite. O voto, eu entendo que é uma forma de você manifestar a tua fé. Então faça, não importa qual valor, vai abençoar a igreja e a tua vida. Mas não viva somente de voto em voto, de promessa em promessa, de cartomante em cartomante e de profecia em profecia. Quantos cristãos estão buscando profecias e Satanás está usando pessoas que se dizem de Deus e até são, mas Satanás ele ouve tudo. Mas amado, eu costumo dizer, a maior revelação é a palavra. Aleluia. E eu acredito naquela revelação que você vai no teu quarto, você dobra o teu joelho, você fala com Deus em secreto, e aí você vem no culto, como já aconteceu aqui em outras igrejas, e Deus revela. Aleluia. Aquilo que só você falou com Deus. Essa para mim é a única que eu acredito. Aquilo que eu falei que Satanás ouviu, o inimigo pode usar qualquer pessoa para poder confirmar e confundir a tua mente. Então essa noite o recado de Deus é: obedeça a Deus, creia, obedeça e haja. E não seja um cristão cartomante, um cristão espírita, amado. Pastor Kleber tem o dom da revelação, é lindo. Mas se o pastor Kleber falasse que não pregaria hoje, a igreja estaria vazia como foi segunda-feira. Porque as pessoas querem a papinha, a comida pronta. E aqui não é McDonald's, não é Burger King, não, aqui é a igreja do Senhor, aqui não é um fast food. E a Bíblia diz, e o Senhor diz nessa noite, não é mais tempo de comer papinha, de comer miojo. Isso ficou para trás. É tempo de comer comida sólida. E a comida sólida dá trabalho. Quem já fez feijoada? Dá trabalho. Mas é mais fácil comprar uma sopinha pronta, colocar água e comer. Então, amado, não venha para a igreja, não vá para a igreja, você em casa também, atrás de profecia. Pastor não é cartomante, pastor não é vidente. A revelação vem quando Deus manda, não peça. Não é coisa que se peça.
Porque o inimigo pode, não que o pastor está endemoniado, mas ele pode se utilizar de uma situação, de uma brecha e confirmar algo que não é de Deus. Então, quer a maior revelação? A maior revelação está aqui, ó. Aleluia! Glória a Deus. Tem resposta para tudo. Aleluia! Quer uma revelação? Dobra o joelho, abre a Bíblia e ele vai te revelar e pode confirmar na boca do profeta. Eu não sei porque Deus me mandou falar isso, não faz nem parte do esboço, mas eu só faço aquilo que Deus manda. Aleluia! Pode colocar. Quem quer ser próspero? Aleluia. Quem quer ser rico? Ou tem uns que querem ser rico e outros querem ser próspero, não importa. Eu, como eu sempre digo e repito, eu não subo aqui no altar como um palco para mentir. Eu não posso ser rico, não posso, porque eu sei que eu vou me desviar. Então Deus, Ele vai me deixar próspero, mas com a medida que eu não vou sair dos caminhos do Senhor. Eu não posso vir aqui e mentir, porque muitos Deus dá o carro e ó. Tem uma igreja aí de um abençoado, as pessoas vão, recebem a bênção, vão embora e não voltam nem para agradecer. Então, eu quero a prosperidade, mas Senhor, que o Senhor dê mediante aquilo que eu não vou me afastar de Ti. Se uma Mercedes vai me afastar do Senhor, pode ser um Corolla, eu aceito. Então nós temos que pedir aquilo que não vai nos tirar da presença do Senhor. Porque as pessoas ficam ricas e se esquecem de Deus, vão embora. Aí vão viajar e vão curtir. Amados, Deus é lindo. Aleluia! Então vamos lá, o nosso texto base, que a gente já está estudando já há um bom tempo. Nós vamos continuar com ele. Eu acho que fechou tudo aqui, eu tenho que apontar também. Enquanto isso, vai dando glória a Deus. Aleluia. Como diz o pastor Kleber, ao vivo. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia. O Senhor está aqui nessa noite, meu Pai. Eu creio. O Senhor está aqui nessa noite para nos ensinar de Ti, meu Pai. Que nós venhamos aprender mais e mais e mais do Senhor. Porque o Senhor é um Deus glorioso. Deus fiel. Prazer, Igreja Jesus é o caminho, igreja missionária, uma igreja da verdade e do amor. Aleluia. E do amor. Amados, uma coisa que eu tenho que falar, eu vou falando isso, portanto ele vai me mostrando. Por que as igrejas que pregam a graça, elas não prosperam? Porque a graça é aquilo que vem depois de Cristo. É o amor que você vai prosperar, que você vai ter uma vida abençoada. Mas a lei, que é o que enriquece as igrejas, é para se utilizar de versículos isolados para angariar fundos e enriquecer pastores. Quem quer viver a graça ou a lei? Você quer viver numa terra onde mana leite e mel, ou numa terra onde você é chicoteado, escravizado e tem que viver de volta em volta, campanha em campanha? Você quer a graça ou a lei? Eu quero a graça. Mas na graça nós podemos fazer muitas coisas para movimentar a nossa fé. O voto, o sacrifício é uma forma de movimentar a sua fé. Porque também não adianta você só fazer um monte de voto, como a gente conhece em campanha, e não dar o dízimo, está em desobediência. O primordial é o dízimo, depois, amado, é você e Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Dá um S, amado, por favor. És fiel, Jesus! Aleluia! Glória a Deus. Maravilhoso és tu, Jesus! Vai glorificando a Deus, amado. Ó, quando é culto de ensino, todos nós já sabemos aqui que isso acontece mesmo. A internet cai, o computador trava. Amados, é uma bênção. Porque Satanás, ele não quer que nós venhamos aprender. É que o pastor Kleber, na hora de diminuir a luz, ele não sabia, ele me desligou tudo. Então saiu tudo. É uma bênção. Preciso aguardar a entrar aqui. Aleluia! Deu erro, né, amado? Glória a Deus. Aleluia. Vai glorificando a Deus. Ele está aqui nessa noite. Nada e nem ninguém vai nos impedir de aprender. Quem vem aqui para aprender? Glória a Deus. Glória a Deus! Tu és Deus fiel, glorioso. Deus Todo-Poderoso, é de toda honra. Eu acho que Deus. Amados, com ou sem o Espírito Santo, ele vai falar da mesma maneira. Então, vamos crer, obedecer e agir. Fé, oração. É orar e agir. O Senhor diz, você vai ser próspera. Então vai ter que levantar cedo, vai ter que trabalhar para ir conquistar. Porque a Bíblia é clara, Deus não dá riqueza. Quem dá é Satanás. Satanás dá toda a riqueza do mundo, como ele tentou fazer com Cristo. Mas Cristo, ele vai dar força para nós adquirirmos riquezas e prosperidade. Aleluia. E o texto famoso da nossa série é 1 Coríntios 2,16.
Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem quer ter a mente de Cristo? O que quer dizer esse texto? A mente de Cristo. Cristo, ele era um homem paciente, bondoso, inteligente, perseverante. Então, quando nós renovarmos a nossa mente, termos a mente de Cristo, aí sim nós viveremos o melhor de Deus nessa terra. Por que muitos não recebem as bênçãos de Deus? Porque não renovam a sua mente, se conformam com esse século e não têm a mente de Cristo. Nós temos muitos cristãos, infelizmente, dentro das igrejas aqui não, mas que têm a própria mente de Satanás. São pessimistas, só andam de cabeça para baixo, não conseguem nada, só murmuram, só reclamam. Mas quando a gente tem a mente de Cristo, Cristo, ele era feliz, próspero, abençoado. Ele passou por muitas tribulações, como ele disse: nesse mundo você terá muitas aflições, não podemos mentir, mas tem de bom ânimo, como ele venceu, nós venceremos, porque ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza. Ele está conosco, ele está contigo. Não importa qual muralha, qual mar, se é o Mar Vermelho, se é o Rio Jordão, não importa. Disponha-te, haja, vá atrás e viva o melhor de Deus nessa terra. Tudo só ocorrerá na tua vida quando você colocar a sua fé em ação e obedecer a voz de Deus. A voz de Deus, somente a voz de Deus. A Bíblia diz: crê no Senhor teu Deus e serás salvos, crede nos teus profetas e prosperareis. Aleluia. Mas primeiro nós temos que crer na voz de Cristo, e não somente na voz do profeta, porque muitos podem mentir, lobos em pele de cordeiro. Então, entre o profeta e Cristo, eu fico com Cristo, e através do profeta Deus pode usar para confirmar e testificar aquilo que já está no teu e no meu coração. Aleluia. Creia, obedeça e haja, e assim o agir de Deus se manifestará na tua e na minha vida. Essa é uma imagem que todos já conhecem, eu gosto de frisar e vou frisar muito, que é a imagem de um iceberg. E nós cristãos temos o hábito de ficarmos lá em cima, no nível da água, aonde é mais fácil empurrar com a barriga, viver com uma promessa aqui, uma profecia ali, uma campanha aqui e ali, e assim vai levando. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, mas nós temos que termos um encontro com Cristo de fato e de verdade, mergulharmos profundamente. Para que esse inconsciente quebrar crenças, não crenças lá em cima, a crença em Cristo, que Cristo salva, as crenças erradas lá de trás, que você precisa de um subterfúgio para conseguir alcançar o milagre de Deus, aquelas imagens erradas que foram plantadas e colocadas, e as nossas dores. E eu costumo dizer que nos encontrar com nós mesmos dói, machuca. É difícil você reconhecer. Por exemplo, eu sou soberbo, eu tenho que mudar. Então eu sou soberbo, eu vou continuar no nível da água. E quem quiser que me encare assim, que goste de mim assim, crente Gabriela. Não, nem Cristo te suporta dessa forma. Nós temos que mudar, renovar a nossa mente. Cristo não tem a obrigação de se acostumar conosco, da forma com que nós somos. No que diz ao crente Gabriela, você tem que mudar, tem que renovar sua mente para viver o melhor de Deus aqui nessa terra. Enquanto você não mergulhar profundamente e se encontrar com você mesmo, entender que você precisa mudar, a tua vida não vai mudar e vai viver uma vida desgraçada, que é sem graça, vai para o céu, vai ser salvo, mas não vai viver o melhor de Deus aqui nessa terra. Não vai entrar na terra prometida. Aquele povo não entrou na terra prometida, por quê? Porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles, a mente não foi renovada. Por isso andaram e perambularam mais de 40 anos no deserto e não entraram na terra prometida. E assim somos nós muitas das vezes. A gente é liberto, é curado, sai daquele mundo de pecado, mas parece que o mundo de pecado não sai. O Egito está sempre presente. Então o segredo é, eu vou insistir, tem que haver renovação de mente. Aleluia! Aquele povo pereceu e sofreu no deserto por burrice, porque viram o maná cair do céu, codornizes, a coluna de dia, a coluna de noite, e mesmo assim eles murmuraram. Com você é a mesma coisa. Deus fala, Deus insta, Deus ensina, mas a nossa mente está blindada. E a tua mente tem que estar blindada para Satanás.
e não para Cristo. Então, se Cristo diz que você é vitorioso, que você é príncipe, que você é princesa, que você tudo pode naquele que te fortalece, acredite. Assim como você se imagina, assim você é. Aleluia. Você é capaz. Eu sou capaz. Se Moisés Gago foi capaz, quem dirá nós? Cristo não escolhe ricos, pessoas perfeitas. Ele capacita. Ele te prepara. Mas nós temos que renovar a nossa mente, sairmos do nível da água e mergulharmos profundamente. Aleluia. Porque se você pensa que pode, olha que forte, se você pensa que pode, ou pensa que não pode, de certa forma você está correto. Então eu posso, eu tudo posso naquilo que me fortalece. Pensa, o povo ali de frente ao Mar Vermelho, eu não digo que não tenha batido uma dúvida, mas eles creram de fato e de verdade. Por isso o mar abriu e eles atravessaram em seco. E muitas vezes o mar está na tua frente, você não atravessa porque você não crê. Você duvida, você se acha incapaz. E Cristo está te dizendo, você é capaz. Eu estou contigo. Assim como eu fui no passado, eu sou o mesmo. Deus não mudou. Ele não tem idade, Ele é o mesmo. Eu creio. Então basta a gente crer. Venhamos nos inspirar em Josué, sermos destemidos e não nos afastarmos da vontade de Deus, que é soberana. Aleluia. Josué 1, 2 e 7, na versão NVI Internacional, é uma versão fácil para esse texto. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar, ou em outras versões, que eu dou aos israelitas ou aos filhos de Israel. Jesus morreu, Ele foi para o Pai, mas Ele deixou um Consolador. E Ele disse, eu estou indo para o Pai, não vou deixar vocês órfãos, e vocês farão obras iguais ou maiores ainda. E por que nós temos que sobrecarregar ou procurarmos pastores videntes e cartomantes? Se você pode pegar a tua mão, que tem poder em determinar a cura, a libertação e a transformação. Não é momento mais de papinho e de andarmos pelas pernas dos outros, do profeta. Aqui ó, Moisés morreu e Josué foi incumbido de continuar, assim como nós. Jesus ele morreu, mas nós não estamos só. Ele enviou o Consolador, e com Ele nós conseguiremos proezas. Basta a gente crer, obedecer, não duvidar e agir. Continuando no 7, versículo. Olha o segredo, somente seja forte e muito, ou algumas traduções, muito corajoso. Temos que ter coragem, sermos ousados. Não é ser crente ousado para ir de mini saia, não. É ousado na fé, é não duvidar, é olhar e confiar que esse mar, esse rio Jordão, ele vai se abrir na sua frente. Então seja muito forte e corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. A lei aqui para nós hoje é a Bíblia. Conhecer a verdade ela vai te libertar. Eu creio. Se a gente não seguir a lei, a palavra de Deus, que é boca de Deus, essa revelação, nós não viveremos o melhor de Deus nessa noite. Continuando no 7, não se desvie. Primeiro segredo dela, da palavra, da comunhão, da obediência a Cristo, para que você seja bem sucedido. Outro segredo. Então, não se desviar e ser nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido. Aleluia. Precisamos ser bem sucedidos, mas para isso nós temos que confiar de fato e de verdade no poder do nosso Deus. Deixa eu abrir um texto aqui para complementar. Enquanto isso você pode dar glória ao Deus. Quem gosta de aprender? Quem gosta de revelação, profecia? Também gosto, mas eu gosto de aprender a palavra de Deus. Essa palavra gloriosa, essa palavra maravilhosa. O Senhor ele nos ensina a cada dia. Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus Glorioso. Aqui eu vou complementar com Provérbios 14, 12, que diz assim a palavra do nosso Deus: há caminho que ao homem parece direito, ou seja, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, abre aspas, eu vou complementar com Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece bom, mas ao fim e ao cabo vai te levar à morte. Então muitas vezes nós achamos que estamos indo para o caminho que vai nos levar a Cristo,
mas a gente descobre lá na frente que esse caminho vai nos levar à morte. Porque Cristo é quem deve ser o nosso caminho, é Ele quem deve nos guiar. De fato e de verdade, eu vou complementar com Provérbios 16, 25, que diz: bom, eu já disse, né? Há caminho que parece direito ao homem, mas o fim pode te levar à morte. O 14, 12 eu li errado aqui, eu vou complementar. É a mesma coisa. Então nós temos que confiar de fato e de verdade no poder do nosso Deus. E só dessa forma nós viveremos o melhor de Deus nessa noite. Aleluia. Deus glorioso. Oh, Deus maravilhoso. Ó, Provérbios 16, 22. Vamos estar chegando, irmãos. Se alimentem, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, após a morte de Moisés, Josué, ele foi encarregado com o trabalho de guiar os israelitas até a terra prometida, até essa próxima fase do desenvolvimento da nação. Sob sua liderança, a liderança de Josué, como nós estamos sob a liderança do nosso Deus, o povo tomou posse da terra de Canaã, e desta maneira Deus cumpriu uma parte da promessa que ele fez em Abraão, que está em Gênesis 12:3. A grande nação constituída na saída do Egito recebeu a herança prometida. Assim como Deus ele prometeu, pode estar passando muitos anos, mas ele vai cumprir. E se você não titubear, não olhar para trás, não murmurar, não reclamar, nós entraremos na terra prometida. Infelizmente muitos não entrarão, porque não renovam a sua mente, são crentes Gabriela, e assim vai ser eternamente. Porque Deus não força nada. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a voz dele atentamente e abrir, ele entrará e mudará a sua vida. Mas muitos ouvem, mas não abrem a porta, e por isso não vivem as promessas de Deus na sua vida. Aleluia. Não questione a Deus. Tem muitas pessoas que ouvem a palavra é viva, eficaz, um alimento sólido, mas questionam a Deus. Então não questione a Deus, somente ouça, creia, obedeça e haja, do verbo agir, vai atrás. Creia em Deus de fato e de verdade, porque enquanto você ficar parado, você não vai receber o poder de Deus na sua vida. Quem és tu, ó homem? Quem és tu, Pedro, João, Mariana, Fábio, Lúcia, Alexandre, Kleber, Margarete, para discutires ou questionar com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fez assim? Não questione a Deus. Se ele falou vai, vai. É imperativo. Haja, obedeça, creia, renove a sua mente, e você vai ver o melhor de Deus na tua vida. Amados, a Bíblia tem segredos, e a gente muitas vezes tem pessoas que conhecem a Bíblia inteira, como um apresentador aí muito famoso, mas conhece a Bíblia melhor do que todos os pastores aqui, mas não tem um segredo, que é obedecer. Lê a Bíblia como se fosse um conto de fadas, e a Bíblia não é um conto. A Bíblia é segredos para a minha e para a tua vida. Josué, ele foi conhecido porque ele não questionava a Deus, ele não murmurava. Deus falou, ele agiu. É assim, amado, Deus disse, não discuta com Deus. Se Deus diz que você é mais do que vencedora, não discuta. Senhor, eis-me aqui, eu sou. Se Deus diz que você vai atravessar o mar vermelho, não discuta. Por mais que pareça impossível, as muralhas vão cair. Se Deus mandar dar 7 voltas, dá 7. Obedeça, o segredo é confiar. E todos aqueles que conquistaram na Bíblia lá atrás, é porque eles confiaram, não duvidaram, não questionaram e não brigaram, não discutiram com Deus. Deus avisou e preparou a Josué, pois ele levaria o povo a possuir a terra prometida. Deus está nos avisando há muito tempo atrás. Tenha bom ânimo, tenha fé. Essa tribulação não é para sempre, esta prova não é para sempre. Mas se você crê em mim de fato e de verdade, diz o Senhor, você entrará na terra que emana leite e mel e viverá o melhor de Deus nessa terra. Estão vendo os segredos? É não duvidar e não questionar. Eu já questionei a Deus. Quando a gente questiona, a gente volta para o final da fila, como diz o nosso pastor. Eu não quero mais voltar para o final da fila. Deus disse, amém, eis-me aqui, eu acredito e eu vou. Vai aparecer Sambalate, vai aparecer Tobias, aquele vizinho endemoniado, aquele parente, o filho, o pai, a mãe, o vizinho, até gente dentro da igreja, ditas pastores, pastora, mas você tem que rechaçar Sambalate, Tobias
a Satanás vencer na palavra e ir adiante, reconstruir os muros. Amado, só falta a porta. O muro já foi reconstruído, só falta a porta. Então vai aparecer um monte de gente para te tirar do foco. Dê um chute, dê uma bica, mande longe e fala: Satanás, a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor e eu preciso terminar a porta. É só a porta que falta agora. Aleluia. E assim você viverá o melhor de Deus nessa terra. Amado, essas muralhas vão cair. Eu creio. Pessoas dentro da igreja dizem: não vai, desiste. Onde está o seu Deus? Como diz a mulher de Jó: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Não, creia. Creia somente. E assim como Jó, você será restaurado e tudo aquilo que te roubaram será devolvido em dobro. Aleluia. Seja obediente. Deus está preparando você para a sua vitória. A sua vitória já existe. Está no plano, já existe. Basta você tomar posse. Como eu ensino aqui. Não peça: Senhor, me cura. Saia do nível da água, mergulhe profundamente e tome posse. O reino de Deus é tomado à força. A mulher do fluxo de sangue, ela venceu a força. Ela foi, ela andou, ela caminhou e ela conseguiu o milagre. Mas nós queremos a papinha. Pastor, me manda uma revelação, me revela, amém, glória a Deus, e nem vou para a igreja. Não, amado. Rompa a multidão, vá atrás, dê as 7 voltas, caminhe. E assim nós viveremos o melhor de Deus nessa terra. É momento de tocar na orla do vestido de Jesus. Eu creio. Na orla. É se humilhar. É crer em Deus de fato e de verdade. Aleluia. Aleluia. Deus fiel e poderoso. Aleluia. Assim como na ilustração, amados, lá que teve da remoção dos montes, se você tiver fé e não duvidar, você vai pedir para esse monte passar daqui para acolá, e se você não duvidar, assim será feito. O segredo é você confiar em Deus e não duvidar. Quando a gente duvida, você pede e a bênção não vem. Muitos estão com o céu como um bronze fechado, porque pedem, mas não confiam que o milagre vai acontecer. Mas quando a gente crê de fato e de verdade, o milagre ele vai acontecer. Nós venhamos ser como Josué. Deus diz que você irá conquistar a terra prometida, mas você olha para os teus problemas, para as dificuldades, para aquilo que o teu vizinho diz, que aquela pessoa enviada por Satanás diz. Mas não é mais momento de questionar a Deus. É momento de olhar para frente e viver o melhor de Deus aqui nessa terra. Pois Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completar. Não importa qual o tamanho dessa obra, pode ser uma obra gigantesca, como o Templo de Salomão, mas se Deus está contigo nessa construção, Ele não vai te abandonar e Ele está contigo. Basta somente você crer. Aleluia. O livro de Deuteronômio 7:1 está no telão, diz a palavra do nosso Deus: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os heteus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Amado, é quando tem data marcada, tem hora marcada. A palavra de Deus, ela não é ser, um talvez. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, aonde você vai vencer, creia. Pensa, Josué, imagina, ele tinha 7 obstáculos, 7 nações para vencer. Muitos de nós saíamos correndo, como muitos quando viram o gigante Golias, ó, pé na tábua, porque tinha fé, até confiava, mas duvidava para agir. E se Davi tivesse sido frouxo, como muitos de nós somos muitas das vezes? Josué tinha tudo para sair correndo, mas ele confiou, ele obedeceu. Imagina, 7 nações poderosas, mas ele não titubeou, ele foi atrás. Quais são as nações que se levantam contra ti? Quais? Podem ser muitas. Amado, acende a luz, por favor. Está escuro? Nem percebi, só foi para oração só. Então quais são essas nações? Não tenha medo do heteu, do jebuseu, não tenha medo. Confie e olhe para o ponto fixo que é Jesus Cristo. E assim você viverá o melhor de Deus nessa terra. Ele não se apavorou, ele confiou.
no poder de Deus. Ele ouviu, ele creu, obedeceu, não duvidou e ele agiu. Nós devemos ter fé para crer, assim como está em Hebreus 11, do 1 ao 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então a fé é isso. Você sabe que existe, você confia em Deus. É uma certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se veem, mas já existe, só basta tomar posse. Quero trazer à existência, traga à existência aquilo que já existe quando Cristo morreu na cruz do Calvário e deu o melhor para ti e para mim. E nós temos que confiar e tomar posse. Temos que crer no invisível. Felizes foram aqueles que não viram, mas creram. Nós não vimos, mas a gente crê, a gente sente a Cristo. Quando a gente dorme, que eu brinco, você morre e de manhã ele sopra o fôlego de vida. Olha que lindo. Tem prova maior do que essa? Receber um milagre a cada dia, quando a gente levanta com saúde. Como a pastora Vânia, que está passando por uma tribulação, mas está muito melhor do que muitos nós. Porque renova a mente, crê em Deus como Josué e confia. E não importa a tontura, o medo, as tribulações, é seguir adiante. É seguir adiante rumo a um objetivo. E esse objetivo é chegar na terra prometida, é viver o melhor de Deus, não somente no céu, mas aqui na terra também. O livro de Hebreus 11, a parte 6 a diz a palavra do nosso Deus: de fato que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, sem agir, sem confiar, sem ter determinação. Nós temos que ter fé. Josué, ele confiou, ele foi obediente e ele venceu. Ele atravessou o Rio Jordão e nós também vamos atravessar. Por que ele conseguiu e você não vai conseguir? Por que o ímpio consegue e você não? Porque, como eu disse, friso, o sol nasceu para todos. O ímpio é inteligente. Eu dou um grande exemplo sempre e vou dar sempre, em qualquer administração no Brasil ou fora. Silvio Santos não tinha necessidade de ir trabalhar mais e de correr atrás. É um homem milionário, mas ele trabalha até hoje. Se sente ativo, ele vai atrás. Ele poderia estar curtindo a vida. E muitos cristãos, em vez de levantar 5, 6 horas da manhã como ele, levantam meio-dia, 1 hora e ainda querem viver na terra que manda leite e mel. Então, se o ímpio consegue, é porque ele é sábio, ele é inteligente. Ele vai atrás. Ele entende que ele tem que agir. Que nós temos que aprender com os ímpios também, sermos destemidos e ousados na fé, e não somente pedir e ficar esperando cair do céu. Porque do céu não vai cair, amado, só chuva. E quando for da vontade de Deus. Não existe a dança da chuva, quem manda é Deus. Aleluia. Então que nós venhamos, disponha-se, é se movimentar, é se mexer. É noite de se mexer e de agir. Porque muitos ouvem como os fariseus, ouviam, falavam, mas não agiam. Então a letra mata, mas a palavra, a graça, a boca de Deus vivifica. Não basta eu conhecer a Bíblia inteira e não colocar em ação. Ah, tudo bem, eu posso pedir para o monte passar daqui para acolá, mas tem uma condição: se, aí sim, se você não duvidar, assim vai acontecer. Então não importa o teu problema, é a tua dificuldade. Clame a Deus de fato e de verdade, confie, e assim será feito. Aleluia. Seja constante na sua fé e confiança em Deus, no nosso Deus. Não é no copo com água, no azeite, no sal, na fogueira santa, no olhinho, no banho de arruda, no banho de luz. Não, é confiança em Deus, em Cristo Jesus. Deus com letra maiúscula. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Tiago 1, 7, 8, agora eu vou ler o 8. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Entre a igreja e o sincretismo, entre Deus e o diabo, entre a igreja e o mundo. Não tenha ânimo dobre. Muitos aqui na igreja confiam, têm fé, mas lá fora cocheiam entre dois pensamentos. Então aquilo que você ouve aqui, nós temos que colocar em prática lá fora. Porque diz aqui, não supõe esse homem, essa mulher, esse homem é o homem e a mulher, que alcançará do Senhor alguma coisa, porque são pessoas de ânimo dobre, tem dupla personalidade, muitas vezes vivem uma vida dúbia, cocheando entre dois pensamentos, entre dois senhores.
Então nós temos que ter a fé e a confiança como Josué teve, como Abraão, Isaac, Jacó. E por isso que eles viveram o melhor de Deus naquele tempo. Mas nesse tempo nós também viveremos se nós renovarmos a nossa mente e não cochearmos entre dois pensamentos. Se Josué 1,6 diz a palavra do nosso Deus, isso é para você e para mim: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos teus pais. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completar. Se ele prometeu, pode demorar, como nós louvamos lá no Promessa do Renascer Praise. A promessa parece que está demorando, mas o tempo de Deus não é como o nosso tempo. Então no momento certo você viverá essa promessa na tua vida. Basta você confiar. Mas o segredo é o quê? Ser forte e corajoso. Porque se você for forte e covarde, vai ficar no meio termo. Então nós temos que ser fortes, ousados e destemidos na presença do nosso Deus. Continuando, Josué 1:9 e 18. Não te mandei eu? Tudo palavra de ânimo. Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Pedro foi até Jesus, ele caminhou sobre as águas, como muitas vezes nós caminhamos. Mas aí vem Sambalate, Tobias, a dúvida, o medo, os ventos, e a gente submerge, afunda. Então nós temos que confiar. Se Pedro não tivesse duvidado, tivesse sido confiante, ele teria caminhado léguas e léguas. E muitas vezes nós estamos andando lá no mar e a gente afunda, e aí tem que gritar socorro para Cristo nos salvar. Então que nós não venhamos duvidar. O 18 agora: todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares será morto. Então somente ser forte e corajoso. Esse morto não é morto literalmente, é morto espiritual. Quantos cristãos dentro das igrejas mortos, apáticos, são somente corpos viventes, mas não tem ânimo, já perdeu a esperança, não crê mais em Deus, já não confia. Se olha no espelho e se acha incapaz, morto. E assim é, como se imagina, assim é. Então a gente tem que obedecer à voz de Cristo, dos profetas, aquilo que está vindo do céu, porque não são as minhas palavras, está na Bíblia. E se está na Bíblia, nós cremos. A Bíblia diz que eu sou mais que vencedor. Então se a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor e que eu tenho a mente de Cristo, para que eu vou aceitar e dar ouvido a Satanás e voltar para o Egito, para comer aquela comida pronta, o resto? E tem muitos cristãos dentro das igrejas, volta, não é porque não crê, mas é por preguiça, para pegar o resto, porque não querem preparar a sua comida, ou não querem se alimentar de uma comida sólida. Se amanhã o pastor Kleber falar que aqui vai começar a ter o sincretismo, porque para mim chama-se patifaria, essa é a minha opinião, a igreja lota, tem gente até lá em cima. Mas eu digo, e eu vou ter que falar isso porque é bênção. Uma coisa que o Espírito Santo não me incomodou, porque ele não incomoda, quem incomoda é o Satanás. Ele me mostrou para eu falar e eu estava relutando. Quem conhece a igreja Congregação Cristã no Brasil? Eu fui de lá, uma igreja de Deus. Posso não concordar com a liturgia e com algumas coisas do culto, não concordo e não vou mudar, mas eu respeito, como eu respeito o macumbeiro, o espírito, e amo a todos, como Cristo. Ele ama, por exemplo, o pecado, mas abomina o pecador. É uma igreja que tem mais de 100 anos, nós frequentamos com muito orgulho, aprendi muito lá. Alguém já viu, tirando a congregação Ministério Jandira, da congregação que está no Brasil, nata, do Franciscão, alguém já viu propaganda na televisão, ou no rádio, ou divulgação? Dados, é a igreja mais rica e que mais cresce no Brasil e no mundo. Não tem campanha, não tem sal, não tem azeite, não tem patifaria. E por que cresce? E eu conversando com o Espírito Santo dessa forma, e ele me deu essa ilustração. Como que é uma igreja que não tem nada disso e cresce? É uma igreja milionária. Tudo bem, eles não pregam o dízimo, você dá aquilo que pode, a oferta, mas é uma igreja que cresce e é próspera. Eu não entendo isso. Então será que eu preciso ter todo esse sincretismo para enriquecer? E esse é o maior exemplo para mim que o Espírito Santo colocou no meu coração, uma observação.
eles crescem sem divulgação nenhuma. E isso nós temos que bater as palmas e glorificar a Deus. Todos trabalham e são bem-sucedidos. É uma lógica, é uma matemática que eu fico indignado. Uma igreja sem divulgação como a Universal, que é uma igreja de Deus, que tem divulgação e canais, e a congregação... Imagine se a congregação tivesse um canal de televisão. Ia desbancar a Universal, Valdomiro e todo mundo. Então, quando é de Deus, Deus dá provisão. Alguém já viu um templo, eu não sei porque eu estou falando isso também. Alguém já viu um templo da congregação alugado? E olha que eu já fui em templo da congregação fora do país, igreja simples. Eu não vi um templo alugado. É tudo próprio. E não tem campanha, não tem fogueira santa. Estranho, né? Então, quando é de Deus, Deus capacita. Pastor Kleber não tem que pedir e sacrificar. É fácil vir aqui e pedir. Todo mundo vai dar. Porque a gente tem um dom. Eu fiz psicologia. Dá pra usar uma técnica e tirar aqui nessa noite 5 mil reais brincando. Talvez não hoje, porque os irmãos não vieram preparados, mas para trazer depois. Mas eu prefiro me inspirar no bom exemplo de Cristo. Aleluia. Sem divulgação, sem balela, e a igreja que mais cresce. Glória a Deus. Glória a Deus. Sei que o pastor não gosta, mas como é um bom exemplo, eu tenho que dar, porque a gente tem que dar honra a quem tem honra. Algumas igrejas aí tem vários problemas, mas nós temos que pegar o que é bom, que ajuda, que ensina. O que o líder faz com o dinheiro não é, pastor, é problema dele. É ele e Deus lá no final. Eles investem na obra. Investem na obra. Tem. Então nós temos que crer de fato e de verdade. Então, nós temos que dizimar, nós temos que ofertar, porque a obra precisa. A obra é carente. E você sabe, amado, se no teu bolso você tem 10 reais e R$1, e você sabe que os 10 reais é o teu melhor, como o da viúva deu os 10. Mas agora você não tem que vender a sua casa, o teu carro, viver de aluguel para poder trazer para a igreja. Aí não. Aí Aleluia, sacrifício. Jesus. Glória a Deus. Porque as pessoas pensam que o sacrifício é dar o tudo. Amado, quantas pessoas nós já, pastora Lúcia, pastora gente que conhecem mais, que já andaram, pessoas que deram um tudo e hoje moram, são pobres, moram debaixo da ponte. Então nós temos que obedecer a Deus de fato e de verdade, amado. Volta lá para mim. Glória a Deus. Então Deus, ele não é como os covardes. Lucas 9:62 diz a palavra do nosso Deus. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Deus não é com os covardes, com aqueles que voltam para trás. Se você começou, vá adiante, vá em frente, confia em Deus, porque Ele é contigo. Deus não é com os fracos e nem com os medrosos, Ele é com os corajosos. Aleluia. Josué 3:5 diz a palavra do nosso Deus. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santifique-se. Creia, haja, porque sem santificação a gente não vai conseguir alcançar o milagre e o poder de Deus na nossa vida. 1 Coríntios 9:26: assim corro também eu, não sem meta, sem luto, não como desferindo golpes no ar. Nós temos que ter uma meta e um objetivo, e muitos estão dando murro no ar em ponta de faca, porque estão perdidos, estão sem norte, não sabem para onde ir, e por isso acabam não vivendo o melhor de Deus na sua vida. Aleluia. Agora eu estou aqui, amado, em Josué 3:14. Tenta achar aí, por favor. Essa versão que eu vou ler aqui agora, vocês vão achar estranho ali no telão, porque é na linguagem de hoje, então eles emendam o versículo 14 com 15, tá bom? Era o tempo da colheita, e as águas do rio haviam coberto as margens. Foi nessa ocasião que o povo saiu do acampamento para atravessar o Jordão. Os sacerdotes iam na frente, levando a arca da aliança. Quando chegaram ao Jordão e puseram os pés dentro da água, ele parou de correr e ficou amontoada na parte de cima do rio, até Adã, cidade que fica ao lado de Sartã, na parte de baixo. O rio secou completamente até o Mar Morto. Então o povo passou para o outro lado, perto de Jericó. Amados, eles tiveram que colocar o pé na água. Você chega na frente do problema, mas você não quer enfrentar. Coloque o pé na água, mesmo que você molhe, mas é nessa atitude de fé
É nessa atitude de fé, nessa movimentação, que você vai atravessar o mar em seco e você vai viver o melhor de Deus aqui nessa terra. Que nós venhamos sair daqui de posse da vitória, da bênção e do poder de Deus. Porque hoje eu creio que nós aprendemos mais e mais com o nosso Deus, o Senhor Espírito Santo. Porque diz a palavra que agindo Deus, quem impedirá? Senhor Jesus Cristo, venha nos encher com a Tua glória, com a Tua majestade e com o Teu poder. Porque se nós cremos em Deus de fato e de verdade, nós viveremos o melhor de Deus nessa terra. Pode apagar as luzes, amado. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, a Tua palavra ela foi pregada, ministrada, instada, Senhor. E eu sei que muitos aqui que eram covardes não serão mais, mas serão destemidos e ousados, porque ouviram a Tua voz, estão crendo, obedecendo e vão agir, assim como foi Josué e todo o povo. E eu sei que mesmo que nós tivermos que pisar na água, molhar os nossos pés, é assim que nós conseguiremos atravessar o Mar Vermelho, Senhor, o Rio Jordão, com o Senhor nos guiando, nos ajudando a enfrentar esse mundo, Senhor. Esse mundo que muitas vezes se apresenta mal, nos machuca, nos fere, mas o Senhor é conosco. O Senhor nos guia, o Senhor nos guarda, Pai. Dá-nos força, poder em nossas mãos, para podermos resistir o dia mau e a voz de Satanás, meu Pai. Porque o Senhor colocou uma incumbência em nossas mãos, e nós temos que continuar, Senhor, para vivermos o melhor de Ti nessa terra.